Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de comunicação e expressão. Professor Marcelo, mais uma vez com vocês, chegando à aula de número 10. O que a gente vai falar nela? Continuamos com a nossa querida crase, agora a regra 4. Professor, o que a gente vai ver nessa regra de número 4? Locução adverbial feminina, ou seja, crase com locução adverbial feminina. Professor, eu não sei o que é uma locução adverbial feminina. Eu acho que eu faltei nessa aula. Calma, meu querido aluno, calma, que eu estou aqui para ajudá-lo a relembrar o conceito de locução adverbial feminina. Locução adverbial, vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos relembrar o que é um advérbio. Advérbio é um termo que indica uma circunstância. Professor, o que é esse raio aí de circunstância? Vamos pensar o seguinte. Toda vez que eu indico tempo, eu vou utilizar um advérbio. Então, vamos lá. Ontem, amanhã, final de semana, segunda-feira, é um advérbio. O modo. Hoje eu acordei cansado. Como você acordou, amigão? Cansado. Então, cansado é o modo, indica a circunstância que eu acordei. Lembra que o advérbio, normalmente, ele vem das seguintes perguntas. Quando? Toda vez que eu pergunto quando, a resposta gerada por essa pergunta é um advérbio. Toda vez que eu pergunto como, a resposta gerada dessa pergunta é um advérbio. Assim como onde, assim como quanto, assim como de qual maneira. Sério isso, professor? Sério? Quer ver? Vamos lá. Ela brincou muito. Se eu perguntar quanto ela brincou, quanto é uma pergunta que gera um advérbio. Então, ela brincou muito. Quanto ela brincou? Muito. Muito é um advérbio. Chegou rapidamente. Como ela chegou? De qual maneira ela chegou? Rapidamente. Rapidamente é um advérbio. Ok? Então, o que é esse raio de locução, professor? Locução, uma locução adverbial, é toda vez que eu juntar a preposição a mais o advérbio. Tudo bem? Então, preposição a, a gente já viu, é um indicativo de crase. Mais o advérbio, eu vou ter uma locução adverbial. Saiu às pressas. Repare que é a mesma coisa do advérbio. Como ela saiu? Ela saiu às pressas. Então, eu tenho a preposição a, vamos ver aqui, a preposição a, as, na verdade, e eu tenho pressa, que é o advérbio. Se eu tenho a preposição a mais pressa, eu tenho preposição a mais pressa, que é um advérbio, eu tenho uma locução adverbial. Tudo bem? Chegamos à noite. Quando chegamos? À noite. A preposição, noite é um advérbio. A preposição, noite é um advérbio, tem uma locução adverbial feminina. Professor, entendi. Saquei qual é esse negocinho aí, a paradinha de locução adverbial feminina. Que bom, que bom, que bom. Sabendo disso, você vai descobrir uma regra bonitinha de crase. Toda locução adverbial feminina tem crase. Nossa, que fácil, professor. Facílimo, facílimo. Então, de novo. Toda locução adverbial feminina tem crase. Sendo assim, saiu às pressas. Lembra? Tem o a de preposição, pressa é o advérbio. Pressa, agora o que eu vou analisar? Pressa é um termo feminino ou não? Pressa é um termo feminino. Mas tem um a aqui, então sempre vai ser feminino. Opa, opa, opa. Esse a aqui é um a de preposição, não é o a de artigo, tá? Ele é um a de preposição. Se ele é um a de preposição, não é porque eu estou usando ele aqui que essa palavra vai ser obrigatoriamente feminina. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos de locuções adverbiais masculinas e que também vão ter esse a aqui. Esse a é preposição, ou seja, é um a neutro, tá? Eu vou ter que analisar esta palavra aqui, se esta palavra da locução é feminina ou não. No caso, pressa
apressa é feminino, logo vai ter crase. Chegamos à noite, mesma coisa. Noite é uma palavra feminina ou não? Ah, não sei, professor. Você fala ou noite ou à noite? O noite parece alguém chegando. Ou noite chegou. Não, você fala à noite. À noite, noite é uma palavra feminina. Tenho a preposição, noite é uma palavra feminina, locução adverbial feminina, crase na paradinha, crase na paradinha. Professor, toda aula tem esse negócio de cuidar? Tem que tomar cuidado. Locução adverbial masculina não tem crase. Vou repetir. Locução adverbial masculina não tem crase. Professor, como que eu vou saber se o negócio é masculino? Dá uma olhada aqui, ó. Pagamos a prazo. Puxa, professor, tem o a e tem prazo. Nossa, então prazo é advérbio? Vamos ver. Como pagamos? Ah, a forma de pagamento foi a prazo. Legal, então é um advérbio e eu sei então que é uma locução adverbial. Agora eu só preciso testar se isso é masculino ou não. Se isso é masculino ou feminino, perdão. Prazo, eu falo o prazo venceu ou a prazo venceu. Se você falar a prazo venceu, você fala errado, meu amigo. É o prazo venceu. Se é o prazo, prazo é um termo masculino, logo não temos crase, com locução adverbial masculina. Ah, mas o exemplo, vamos ver. Fomos a pé. Professor, pé é um termo masculino? Você lava o pé ou você lava a pé? Te peguei. Lógico que pé é um termo masculino. Então, fomos a pé, a preposição, pé é a forma que você foi, né? Como fomos, ou seja, é um advérbio, só que a pé não vai ter crase porque pé é um termo masculino. Mais um exemplo. Viajou a serviço. Mesma coisa. A preposição, serviço, termo masculino. Ah, como que eu sei que serviço é masculino? Ah, eu vou ao serviço. Eu vou a serviço. Não, ficou ruim esse exemplo. Ficou ruim. Eu terminei o serviço ou eu terminei a serviço? Opa, eu terminei o serviço. Se eu terminei o serviço, serviço é masculino, logo não tem crase. Veio a cavalo, mais um exemplo aí, ó. Professor, cavalo é masculino? Opa! Lavei o cavalo ou lavei a cavalo? Cavalo é um termo masculino. Se cavalo é um termo masculino, não dá para ter crase. Não dá para ter crase, professor. Boa. Vamos lá, resumindo a regrinha 4. Locução adverbial feminina tem crase. Paguei à vista. Ah, como é que eu vou saber se vista é feminino ou não? Faz o teste. Eu tô ruim da vista ou eu tô ruim do vista? Boa. A vista aqui é linda ou o vista aqui é linda? Então, vista é um termo feminino. Vocês devem achar que eu sou louco, né? Locução adverbial masculina. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque é masculino. Pagamos a prazo. Prazo é um termo masculino. Logo, não tem crase. Repare, a partir de hoje, às vezes quando você vai em alguma loja, às vezes posto de gasolina tem isso, que tem lá à vista 5% de desconto e a prazo em 3 vezes, por exemplo. É muito comum, ou não tem crase nenhuma, ou ter crase nas duas formas, no à vista e no a prazo. É impossível ter crase no a prazo, tá? Porque é uma expressão masculina, ok? Ah, sabia que você ia gostar. Olha só, a voz do além reapareceu. Pessoal, força, estamos acabando. Não tem ainda atividade avaliativa, não tem, porque a gente precisa acabar a crase aí para a gente fazer uma sequencinha, tá? Tem mais uma regrinha só de crase, que vai ser um lugar que não usaremos crase, e aí já encerra. Então estamos caminhando para o fim, depois teremos uns textinhos, ou seja, força, estamos acabando. Boa semana, bons estudos, façam a listinha de exercícios, tá? Não esqueçam de corrigir a lista da semana passada e arrumar aí, realizar a lista desta semana, ok? Boa semana de estudos, força, até a próxima!